Fala galera, tudo bem? Vamos dar início aqui à implementação das nossas árvores AVL. É, Bom, eu fiz aqui um esqueminha só para a gente recorrer a ele quando ficar com dúvida na hora da implementação, né? Nós vimos isso aqui na aula passada, que ficou um pouco mais claro aqui, eu desenhei ele com as ferramentas corretas, né? E vou riscando aqui para a gente entender. Mas a gente viu o conceito de fator de balanceamento na aula, né? Correto? E a gente viu que o fator de balanceamento aqui, ele é, ele quando difere de 0 ou 1, né, você tem que fazer uma rotação. No caso, rotação à direita aqui, porque o fator de balanceamento é positivo, então a nossa árvore está pendendo à esquerda, ela está pesando para a esquerda. E esse valor aqui, ele ficou com o fator de balanceamento 2 depois que eu adicionei o novo nó. Né? Então, basicamente, o que a gente faz na implementação é uh, modifica os ponteiros existentes, né? Então a gente vai pegar o ponteiro que aponta aqui para x, o x left, o x da esquerda, é, aponta ele para o y direita, né? Basicamente vai fazer assim e o y direita nós vamos apontar ele para o o x. Então, o y direita aponta para o x e o x esquerda aponta para o que era o null. Essa é a ideia. Então, vamos aqui, e o left é o movimento espelhado, digamos assim. Né? Aqui nós temos aqui o escopo da função em C++. Vamos implementar aqui seguindo aquela lógica da nossa árvore binária de busca. Então a gente precisa de uma estrutura, né? Aqui no C++ a gente usa como uma classe chamada node, com o, as suas variáveis aqui. A gente vai fazer a variável pública, a gente vai fazer da maneira mais acessível, digamos assim, né? Eu vou chamar de key, tá? Ou value, a gente estava usando, né? Eu vou chamar de key. Ele tem dois ponteiros, um para o lado esquerdo, left, e um para o lado direito, right. Isso é a estrutura do nosso nó, né? E, e agora ele vai ter mais uma informação, nó. Cada nó vai guardar a informação da altura, né? A altura em inglês é height, beleza? Ok, essa é a nossa struct em C e a nossa classe em C++ do nosso nó, da nossa árvore, né, binária de busca, que vai ser uma árvore AVL. Para ela fazer as funções de árvore AVL, a gente viu que ela precisa recuperar o, o recuperar a altura, tá? Antes de recuperar a altura, vamos fazer a função do new node aqui, tá? O new node vai retornar um nó que a gente vai criar, a gente vai alocar a memória aqui, né, pro new node. Vai receber uma chave, né, para adicionar nesse novo nó, e esse novo nó que a gente vai retornar, ele vai entrar em algum lugar na árvore, né? A gente viu isso na aula de árvore. Então a gente aloca aqui a memória, né, do node, uh, new classe node, beleza? Então node key, era para ele aparecer, por que ele não apareceu? Será que eu digitei errado? Ele está dando erro aqui. O identificador não está definido. Hum, hum, hum. Segura aqui comigo. Eu vou retornar o node. Ele não reconheceu o meu nodezinho aqui. Node. Declare key igual key, né? Se fez. Deixa eu ver aqui o que tá dando erro. Deixa eu parar aqui e já volto. Pausar. Gente, voltando aqui à gravação, detalhes, né? Aqui faltou um ponto e vírgula, por isso que ele não estava reconhecendo, a ideia não estava reconhecendo. Ó, agora, beleza, agora ele vai reconhecer tudo certinho. É,
Ele vai achar as minhas variáveis ali, o que entra aqui. É assim mesmo, programar é detalhes, são detalhes. O left, ahn, ele, o left, deixa eu ver aqui, ele inicia como nulo, correto? Como nulo, o right, a mesma coisa, como nulo. Ai. Ahn, e a altura, ela inicia como zero. Você lembra na aula que a gente falou? Um nó, quando ele é criado, ele tem altura zero. Um nó folha, ele tem altura zero. Então, ele já vem com a altura zero dele, tá? Show de bola. E a gente retorna esse novo nó quando a gente criar. Essa é a nossa função de cria nó, né? Que a gente vai chamar aqui no nosso main, né? Então, a nossa inserção, nossos nós inseridos vão ser para fazer o right rotation ali, o 3, 2, 1, a gente vai testar, né? Então, já já a gente vai colocá-los aqui. É, na função AVL, nós precisamos de duas funções auxiliares, né? Quais funções são essas? A gente pode perceber aqui que ela tem uma função que calcula o balanceamento e na função de balanceamento a gente tem uma funçãozinha que retorna a nossa altura. Então a gente precisa dessas funções que retornem a altura de um determinado nó, né? Então vamos implementar ela aqui, que calcula a altura, né? Ele vai retornar, no caso, nossa altura é inteiro, né? Eu vou chamar aqui de, pode ser height também, né? Vamos chamar de h então, né? Para manter aquele nosso padrãozinho lá, o h vai retornar, ele vai receber o que? Ele vai receber um nó, né? Um ponteiro por um nó. Vou chamar aqui de n, tá? Se o n for, for nulo, opa, se o n for igual a null, você retorna, a gente retorna qual é a altura de um nó nulo. A gente viu lá na aula também passada, -1, se lembram? Se não, a gente retorna o, o n, a altura mesmo do nó calculado. Essa altura ela vai ser atualizada nas funções de inserção e de rotação, tá? Então não se preocupe, isso daqui é só para retornar mesmo a altura e isso daqui para fazer aquele nosso cálculo. A gente vai fazer do jeito que a gente viu na aula. Então a função de altura, o h aqui, né? E aqui a gente precisa de uma outra função utilitária, digamos assim, que se lembra aqui no cálculo da altura, ó, eu vou voltar aqui na aula passada, ó, aqui o cálculo da altura, deixa eu voltar aqui no slide. Aqui, olha aqui, o cálculo da altura, ele vai me retornar, eu vou comparar a altura do lado esquerdo com a altura do lado direito, ver quem tem a altura maior, somo 1 porque eu estou adicionando um nó, né? Então a gente vai ter que fazer uma função max aqui, comparar o máximo entre dois elementos. Então eu vou chamar aqui uma função chamada max, ela vai me retornar quem é o maior entre dois elementos mesmo, tá? Entre A e B. Então aqui a gente retorna se A for maior que B, retorno A se não B, né? Usando aqui o if ternário, o operador ternário. Beleza, nossas funções auxiliares. Já já a gente vai fazer a função de balanceamento, né? O get balance. Vamos fazer logo agora. Então são três funções auxiliares, né? A função de balanceamento, ó, ela na verdade só faz um cálculo, né? Se o n for
vazio, ele retorna, sei lá, zero. Se não, ele retorna esse cálculo aqui. Essa é a função de balanceamento, com o i chamando a altura. Então vamos fazer ele aqui, né? Ah, vou chamar de get balance. Balance. O get balance é para um nó específico. Então a gente pega o, o nzinho aqui e eu faço o cálculo com ele. Se o n também, tratamento, for igual a null, eu retorno um zero. O balanceamento é zero. Se não, return função h n do lado esquerdo menos função h n do lado direito. Aquele nosso cálculo, aquela nossa função. Então esse é o get balance aqui, ó. Tá? Implementamos essa parte aqui. Beleza, temos as nossas funções auxiliares implementadas. Caramba, parece ser tão fácil assim, mas é o que a gente viu na aula. Vamos ver se esse negócio vai rodar, né? Vamos fazer a função de inserção da árvore, de uma árvore binária. Porque a árvore AVL é uma árvore binária de busca com rotações. Então, aqui, ó, insertion function, né, do BST, Binary Search Tree. Beleza. Então, vai me retornar um nó, porque é uma função recursiva, né? A gente já implementou isso. Insert. Eu vou passar para ela um nó, chamar de node, que vai ser inicialmente a nossa raiz, né? Depois ele fica passando recursivamente. E a chave, né? A chave que eu quero inserir. Beleza? A gente fez isso numa aula passada, né? O que, que eu faço na inserção? Eu verifico se... Então vamos fazer por partes aqui, né? A primeira parte aqui da nossa inserção... primeira parte da nossa inserção, vou botar até um númerozinho aqui. Faz a inserção normal em uma BST, né? Beleza, essa é a primeira parte. Verifico se o nó que eu estou passando, que eu vou inserir, se ele for vazio, se ele for nulo, eu já retorno return new node e insiro, né, a minha chave que eu estou inserindo. Eu vou inserir a minha raiz. A árvore está vazia, esse daqui vai ser a minha nova raiz, né? Ele vai retornar. Beleza. E aí, se ele não for vazio, se ele tiver elementos, eu vou verificar se a chave que eu estou inserindo ela for menor do que o meu nó, né, o meu nó raiz, o valor do meu nó existente. Se ele for menor, então insere no lado esquerdo do lado esquerdo, left, desse nó. Eu chamo recursivamente a função insert, passando o lado esquerdo e o valor que eu quero inserir. E uma hora ele vai cair nesse caso base, né? Ele vai cair nesse caso base. E pro lado direito é a mesma coisa, só que espelhado, né? Se a chave que eu estou inserindo ela for maior do que a minha raiz, então ela vai para o lado direito, right? E eu passo o lado direito. E aqui a gente tem o último caso de teste, que seria... e aqui eu não posso colocar somente assim, eu tenho que colocar se é esse caso. Aí eu faço a comparação do se é esse, se não eu testo esse, se não eu testo o último, tá? Para ter da maneira correta da nossa lógica de programação. If, else, else, if, else. O else final como se fosse o caso final. Qual é o caso final? Se
a chaves repetidas. Se não aqui chaves repetidas. Não, no nosso não existe. Não existe na nossa árvore. O meu tratamento para chaves repetidas, eu simplesmente não insiro. Retorna o próprio nó. Não insiro. Beleza? Não faço nada. Ok, a gente já consegue utilizar isso daqui como uma árvore binária de busca, né? A gente pode fazer esse teste. Para fazer esse teste mesmo, a gente vai já fazer a nossa função de impressão usando o pré-ordem, tá? Vou imprimir aqui o pré-order. Eu passo novamente um nó qualquer, que vai ser o root, né? Tipo node, passando a raiz. Então eu vou chamar até de root. E verifico se o root for diferente de nulo, é porque existe alguma coisa na árvore. Então imprime, né, cout, imprime o root, o valor, né, imprime a raiz primeiro. Que eu vou botar aqui só um espacinho. Não chama e depois chama o lado esquerdo, root left, e recursivamente, né, depois o lado direito. Percurso em pré-ordem dessa maneira. Ok, é isso. Vamos inserir alguma coisa e ver se a nossa árvore pelo menos vai ficar binária por enquanto, né? Então, vamos fazer um teste aqui. Eu primeiro crio a minha árvore, né? A minha árvore, ela é um nó, é um ponteiro para um nó. Vou chamar de root, né? Vou botar aqui o ponteiro perto do root aqui e ele inicia vazio. Uma árvore criada vazia, né? De fato eu não criei ainda nada, ela só tá vazio. Agora eu vou começar a inserir. Então eu vou atualizar o meu root para a função insert aqui. Eu insiro, né? Ele retorna um nó qualquer e eu preciso passar o root, né? E um valor. Então eu vou passar aqui o root e o valor 3. Eu vou inserir o 3, o 2 e o 1, tá? Para a gente já fazer os nossos testes. 3, 2 e 1. E vou imprimir em pré-ordem. Então eu chamo aqui a função, desculpa, a nossa pré-ordem aqui. Pré-ordem, passando o root. E aqui para ficar bonitinho a gente vai colocar um cout ndl. Eita, escrevemos 68 linhas de código, não rodamos nenhuma vez, vamos ver se vai rodar agora e se vai dar tudo certo. Não deu, né? Por que ele está imprimindo só o último elemento, né? Será que o problema é na nossa inserção ou na nossa impressão? Deixa eu ver aqui. Vou pausar o vídeo, verificar onde está o erro e já volto. Voltando aqui, galera, já identifiquei o erro, tá? Faltou o nosso caso geral, né? Faltou um return da nossa função aqui, que ele retorne o próprio node aqui, tá? Eu só estava caindo no primeiro caso aqui da nossa inserção, né? A nossa inserção só caía aqui e ele não retornava atualizando a inserção do nó, tá? Então agora faltou esse returnzinho aqui. Salvei, vou rodar, né? Deixa eu dar um clear aqui. Vou rodar o nosso código e tá lá, 3, 2, 1. Fazendo pré-ordem da maneira, como a gente... Deixa eu abrir aqui o desenho aqui, draw.
Deixa eu abrir aqui no nossa apresentação, só para a gente ver a nossa... é, aqui, a gente inseriu o 3, o 2 e o 1. Ai, e a pré-ordem raiz, esquerda e direita. Então ele chega na raiz, ele imprime, né? Chega na raiz, imprime o 3, vai para a esquerda. Tem esquerda? Tem. Agora ele é raiz, imprime o 2. Agora ele é raiz, imprime o 1. E tá lá, show de bola. 3, 2, 1. Só que eu não quero isso. Por quê? Porque ele está desbalanceado, né? Ó, a nossa... Tá até aqui, né? Vou até voltar aqui para não poluir mais do que já está poluído. Olha aqui o 3, 2, 1. Tá desbalanceado. Ó, o nosso FB tá 2. Eu quero que ele fique assim. Eu quero que a saída seja 2. Ó, fazer depois que ele fazer as rotações, vai imprimir 2. Esquerda. E volta. Direita. Então 2, 3, 1. Essa é a nossa pré-ordem objetivo. 2, 1, 3. 2, 1, 3. A nossa árvore vai ficar dessa maneira. Vamos implementar isso. Já tenho nossas funções auxiliares e bom, nós vamos fazer o que? Assim que a gente inserir, antes de retornar aqui o retorno final, né? Return final aqui, retorno final, ele vai ser bem por último mesmo. Então eu vou dando uns enters aqui. A gente vai calcular o segundo passo. Eu não mexi nada nas alturas, né? Eu não tive o cuidado de atualizar as alturas. Então, toda vez que você inserir, você tem que atualizar as alturas dos nós. Então, digamos, seria o passo 2, atualizar a altura do nó ancestral, né? Do seu nó pai. Você entrou na árvore, a altura do teu pai, você entra com altura 0, mas a altura do teu pai muda. A altura do teu pai muda, né? E para fazer isso, e quem é o teu pai? O teu pai é o próprio root aqui, o nó root, tá? Esse é o pai, é o ancestral, o node aqui, tá? Então, eu vou pegar a altura desse cara e vou fazer como que atualiza a altura, né? Olha aqui no slide. A altura é max mais 1. Max a gente já viu, passo lado esquerdo, passo lado direito, mais 1. Desse mesmo jeito que a gente vai fazer. Então eu vou chamar o max, a altura do lado esquerdo, node left, vírgula, olha aqui, ele pede outro int ali, a altura do lado direito, isso mesmo, node right, mais 1, tá? A gente fez então ele vai pegar, atualizar a altura do pai. E beleza, agora ó, se a gente imprimir a altura dos nós, bem aqui assim, ó, imprimir o nó com a sua altura, é pra gente ter o 3 com 2, né? O 3 com 2, então eu vou imprimir aqui entre um espaçozinho aqui, bem aqui assim, eu vou colocar a altura, né? Botar aqui abrir aqui um parêntese, só para ficar bonitinho. Aqui vai entrar root height. Só eu e... Opa.
Show. Show de bola. Eu acho que já vai ficar do jeito que eu quero. É, vou salvar, vou rodar novamente. Olha a altura. 210. This is working. Olha aqui a altura, ó. 2, 1. E aqui é 0, porque ele está criado. Então, isso aqui está funcionando. Isso aqui está atualizando a nossa altura. Já tenho a possibilidade de, de, de pegar o. Na verdade, ali era a altura. Não, ele está funcionando a altura como fator de balanceamento, né? Eu vou pegar agora o fator de balanceamento. Beleza. Então, vai ser o terceiro passo. É, é isso mesmo, né? Essa altura aqui da nossa árvore, para não ficar 2. Ele é o fator de balanceamento e a altura, né? Tá dando o mesmo númerozinho porque é um exemplo simples, mas não é a mesma coisa, né? A altura aqui é 2, 0, 1, 2. Bom, vocês entenderam, vimos na aula. Aqui no nosso código. Então, o terceiro passo é calcular o fator de balanceamento do nó ancestral, né? Fator de balanceamento, nó ancestral. E aí eu vou criar uma variável chamada balance, e vou chamar o meu getBalance, chamar o getBalance que a gente criou aqui, ó, getBalance. E passo o meu node, tá? Para cá, para o nó específico que eu tô no meu contexto. Beleza, show de bola. Aqui ele está acessando os ancestrais, tá? Depois talvez vocês vão ter que dar uma olhada com mais calma aqui no código para entender. Aqui não é o new node entrando aqui, não, é o nó ancestral, tá? É o nó ancestral que eu estou percorrendo. Agora, depois de pegar o balanceamento, eu vou verificar se ele precisa fazer uma rotação. Então aqui é o quarto passo. O quarto passo que ele vai cair em algum desses 4 casos aqui. Desses 4 casos que a gente viu. Se ele está desbalanceado para a esquerda, ele vai fazer a rotação à direita. Se ele está desbalanceado para a direita, ele vai fazer uma rotação à esquerda, né? E aqui atentem ao X e ao Y, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Senão, ele faz uma rotação dupla. Se o nó que entrou, ele entrou à direita do meu filho, à esquerda, eu faço uma rotação simples à esquerda, depois uma rotação simples à direita. Ó, left no Y, uma rotação simples à direita no X, com parâmetro. E assim a mesma coisa, direita e esquerda. A gente viu na aula passada. Vamos implementar esses carinhas aqui então. Verifica se cai em alguma das 4 rotações. Como que ele faz essa verificação? Verificando o fator de balanceamento que a gente acabou de calcular. Então, se agora que entra o pulo do gato aqui, se o balance for maior que 1, ou seja, que eu quero cair nesse nosso primeiro caso aqui, o meu fator de balanceamento for maior que 1 positivo, então eu estou inserindo do lado esquerdo, né? Eu estou inserindo meus nós estão indo para o lado esquerdo, o meu fator de balanceamento ele vai ficar positivo, e eu vou olhar para o carinha que entrou, né? Porque quando eu for inserir, o fator de balanceamento é 0. Depois eu inseri o 2, o fator de balanceamento do 3 foi 1. Beleza, não feriu ainda a regra da árvore AVL.
E depois, quando eu inseri o novo nó, ele foi para 2, caiu, desbalanceou a árvore, só que ele pode entrar ou do lado esquerdo ou do lado direito do meu filho, à esquerda. E se ele entrar do lado esquerdo, o 1 entrou do lado esquerdo do 2, o new node, por isso que eu botei o new node aqui, esse cara, o key dele é menor do que o pai aqui, né? Eu faço uma rotação simples à direita e mato a parada, jogando esse cara como referência. Se ele entrar do lado direito, ó, olha aqui, aí eu vou precisar fazer uma rotação dupla, mas a gente vai ver isso no próximo caso, tá? Daí ele vai precisar fazer uma rotação dupla. Se o nó que entrou ele for menor que o meu filho, então eu verifico, ele o meu balance é maior que 1, né? Então ele está 2 ali, que é o caso, e o, a minha chave que está entrando, a minha chave que está sendo inserida. No caso aqui, a chave U1, ela é menor que o node, que o meu ancestral, no caso aqui é o avô, left key, ele só vai cair nessa condição se tiver mais que um que um nó. No caso, o node aqui por causa da raiz que eu tô trabalhando, tá? Então ele passou a raiz, verifica se ele tem filho e verifica o valor dessa raiz. Esse novo nó, ele ainda não... Opa, caramba, cliquei sem querer. Esse novo nó, na nossa estrutura, ele ainda não existe. Ele ainda não existe. Eu faço a rotação anteriormente, tá? Na verdade, eu faço a rotação na hora que ele entrou, mas eu ainda tenho a referência desse cara aqui. Tá ficando muito poluído aqui, mas espero que vocês estejam entendendo. Então, beleza. Verifico e no caso o node vai ser o X aqui da nossa imagem. Eu vou apagar aqui para poder enxergar alguma coisa. Então, para sobrar ali o X que eu quero, o X e o Y, essas são as nossas referências que a gente vai é, é, verificar, tá? O X e o Y. Então, eu vou retornar aqui, vou retornar, eu vou chamar uma função chamada right rotate, rotação à direita, né? Rotação simples à direita, e eu passo o node que seria o X, tá? Eu não criei essa função, vamos criá-la então agora. Ela tem que ser criada anteriormente. Aqui as rotações de fato. Rotations. Rotations. Esse cara, o right rotation, ele vai retornar para mim um nó atualizado, um nó de referência, tá? Vocês vão já entender por que isso. Então, ele vai receber um nó também, que seria o X, tá? Vou chamar de X esse carinha. Aí agora que é o negócio legal aqui. Ó, vamos entender aqui. Eu estou inserindo esse novo nó. Esse aqui é o meu key. Ele entrou, desbalanceou a minha árvore. Eu, como referência, vou fazer o right rotator no meu X, tá? Eu tenho a referência do X e do Y. No caso, eu tenho a referência do meu X, que é a minha raiz, tá? É a minha raiz. Depois que ele inseriu tudo aqui, eu fui retornando e ele retornou a raiz para mim como parâmetro, tá? Nesse momento aqui eu tenho essa informação da minha raiz. Por isso que vou conseguir acessar, verificar isso daqui, tá? Nesse momento do código eu estou verificando isso. E daí eu passo ela para rotação. Como que a gente executa a rotação de fato?
U, como eu já falei. Aqui a gente vai, então vamos logo para o código. A gente vai criar dois nós auxiliares, tá? Dois nós auxiliares. Um vai ser chamado Y, agora o Y vai aparecer. Aqui eu tenho o X como referência. Eu vou criar o Y. Quem é o Y? Eu passei o X como referência. Quem é o Y? É o X left, ok? No right rotation é o X left. Então, X left. O segundo nó de referência eu vou chamar de T2, para manter um padrão aqui. Quem é o T2? Eu botei aqui na minha slidezinha. Esse carinha aqui é o nosso T2. Porque ele pode ter elementos aqui, tá? A nossa árvore pode continuar para cá. E quem é importante nessa rotação simples à direita é esse cara, para eu não quebrar a ordem da árvore binária de busca. Então eu tenho que transferir esse cara para cá e isso daqui para cá, né? Então eu preciso salvar a referência desse daqui se ela existir. Então qual é a referência dessa ali para existir? Se existir, é o y right, correto? Y right. Simples assim. Y right. Salvei as minhas futuras referências. Eu não vou perder mais a minha árvore de busca binária. E aqui realmente agora executa a rotação. Executa a rotação. Rotação de fato. Anteriormente a gente só pegou as referências para não perder os valores. Qual é a rotação? É aquela que a gente acabou de falar. Y right vai receber o x e o x left vai receber o T2, que era o null aqui. Vou botar aqui T2 para não perder. E diretamente assim, o y right recebe o x e o x left recebe o T2, né? Recebe o T2, tá? Depois de executar as rotações, olha aqui o que acontece. Eu atualizo as minhas alturas, né? Eu atualizo as minhas alturas, tá? Então aqui, ó, atualiza alturas, atualiza alturas. E como que eu faço isso? Eu pego o meu x, as alturas que foram afetadas, né? Do x e do y. Pego o max entre o próprio, né, a altura do lado esquerdo de x e lado direito de x mais um, né, porque entrou um, um elemento, a fórmulazinha da altura. E aqui a gente vai para o y. Não esqueçam nenhum desses aqui, porque isso aqui pode dar erro. Se você deixar para depois, ó, utilizando o max. E por final eu retorno. Eu tenho que retornar o nó. Que nó que eu retorno? Olha aqui no nosso diagrama. Eu retorno a minha nova raiz da árvore, que é a y, que é o y. Meu Deus, como que esse negócio funciona? Mas funciona, já testei. Tá? Então esse é o nosso right rotation. Como que a gente faz o left rotation? Só espelhar esse negócio aqui. Left. Passou de moto aqui. Left rotation. Recebo o x. Recebo o x e agora eu só espelho. Em vez de em vez de left eu boto right. Y left. Executa a rotação. Left vai receber o x, right vai receber o T2, que é o futuro. E aqui é a mesma coisa, que se mantém, aqui não muda nada. Retorna o y. Retorna new root. Vou botar aqui até um return new root.
tá? Show de bola. Temos as nossas duas rotações base, que a gente basta agora. é, 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 Nesse nosso caso, ele já vai cair. Ele já vai cair. Num caso só, aqui da nossa inserção, é esse caso que está existindo no nosso, né? A nossa árvore, ela vai estar pesando para a esquerda, então ele vai fazer um right rotate, né? E então vamos ver como que ele vai ficar. A pré-ordem do right rotation, é, ele tem que ser 2, 1, 3. Vamos ver se vai dar certo aqui do jeito que já está. Vou rodar 2, 1 e 3. É isso aí. Ó, a altura da árvore, a altura do nó é 1. Aqui, lembrando que aqui é a nossa altura. Show de bola, as alturas das folhas. A nossa árvore está desse jeitinho aqui, feita uma rotação simples à direita. Vamos matar aqui o nosso código, fazendo a rotação simples a... Então aqui, ó, eu vou fazer só um comentário. Nó. ahn, pe- eu não consigo nem. Depois eu penso aqui nesse nome aqui. Em inglês eles falam assim. Em inglês eles chamam de left left. Left left, que é no caso left left case. Left left case. Se você inseriu dois nós do lado esquerdo, agora faz sentido, né? E aqui, ó, se você inseriu dois nós do lado direito, right case. Os nós que entraram, olha aqui, ele entrou do lado esquerdo e do lado esquerdo, left left. Aqui ele entrou do lado direito, lado direito. Show de bola. Então vou manter esse padrão aqui. Aqui a gente vai fazer verificar se o nó ele for menor que menos 1, né? Get balance, se for menos 2 é menor que menos 1, ele vai cair no caso left rotate. Left rotate, eu até salvei ali. E aqui é a chave sendo maior que o nosso right. Eita, depois a gente dá uma lida aqui no código. Mas ele cai no caso de rotação simples. Olha aqui. Inseri o 1, inseri a direita. O que eu inseri é maior do que o meu caso da raiz à direita, que é esse caso bem aqui, ó, é maior do que da raiz à direita? Então faz a rotação simples à esquerda. E aqui, se eu inserir um left-right case, ele vai fazer uma rotação aqui, daí ele tem que entrar nos casos das rotações duplas. Então eu vou até fazer assim, if, aí ele cai no primeiro caso aqui, ó, balance maior que 1, né, balance maior que 1 e aqui é menor que o node left key. Aqui ele era maior e agora aqui ele é menor. Vou já mostrar no diagrama ali pra gente entender. E ele vai entrar no caso da dupla rotação. Olha aqui, ó. No nosso caso base aqui. Inseriu 3, inseriu 2, ele foi para a esquerda. Inseriu 2,5, ele foi para a direita do meu filho à esquerda. Foi para a direita do meu filho à esquerda. Então, ele é maior do que o meu filho à esquerda. Ele é maior. Estou fazendo correto aqui. Deixa eu ver. Ele é maior, então aqui, ó. Aqui ele é maior. Deixa eu só atender uma ligação aqui.
Então, continuando aqui, o left-right case, nós temos realmente a chave aqui no nosso... A chave, ela vai entrar... A chave vai entrar no novo nó aqui como sendo maior que o nó à esquerda do X. Então é isso mesmo, maior aqui, ó. Ele é... O X ali está com maior que 1, né, que está com 2. A chave que está entrando é maior que o lado esquerdo dele. É isso mesmo, é o inverso desse aqui. E daí ele faz duas ações. Ele faz duas ações. Ele roda primeiro, recupera o nó do lado do left, né? Do left, o node left é atualizado. Node left vai receber no caso, left rotate. Left rotate. Primeiro ele faz o left rotate, eu giro à esquerda, mas é no nó do lado esquerdo, no Y, né? No Y. No filo da raiz aqui. Então eu passo esse nó aqui como o meu nó base para fazer a rotação aqui, correto? Aí ele atualiza o left rotate no retorno. Quem é que vai estar ali, né? Quem é que vai estar ali? O Y, ó, né? Retornando. E depois ele faz normal o return do right. Eu tô aqui no left right, né? Então right rotate no próprio node, tá? Então rotação dupla. Primeiro roda à esquerda, depois roda à direita. E aqui a gente espelha isso, tá? Right primeiro, left. Então o balance ele é menor que -1 e menor que o right key. É a espelhada disso daqui, é o contrário. Right key. E aqui eu faço pro lado direito o right rotate primeiro, passando o right, e o left rotate passando o próprio node. E no final eu tenho aqui o meu retorno final. Tá pronto a árvore AVL, a inserção da árvore AVL com as rotações. Olha como ficou, né? E daí agora a gente testa aí, a gente pode testar com do jeito que está aqui, né? A gente pode testar para ele fazer o right rotate simples aqui, o left rotate simples, rotação à esquerda simples, ó, 2, 1, 3, né? Então ele tá... E vamos pegar aqui um exemplo só para ver como é que fica uma árvore com aqueles outros casos ali. A gente estava botando uma vírgula, será que ele aceita vírgula? Não, porque ele está inteiro, né? Então eu teria que colocar, na verdade, aumentar aqui, entrar com, por exemplo, o 30. Vamos aumentar mais gente aqui. Vamos aumentar mais gente, botar mais 5 aqui. Aí, e forçar uma rotação dupla aqui, né? Como que eu forço uma rotação dupla? Eu vou botar tipo um 40 aqui do lado de cá, aí 20, aí eu boto um 25 aqui. Ó, 25 ele vai forçar... não, aqui ele força já uma rotação dupla. Bem aqui assim ele já força uma rotação dupla, né? E só com esses três aqui ele já força uma rotação dupla. Vamos fazer um teste para ver se ele está entrando. Fazer um clear, deixa eu ver. Não vai mudar muita coisa ali, né? Mas, opa. Ó, 25, 20 e com as alturas
né, regulada. Ele entrou, deixa eu ver se ele faz a rotação dupla. Eu quero ver se ele entrou aqui, ó. Se ele entrou aqui, no caso, eu vou só fazer uma checagem aqui, se ele fez rotação simples, rotação dupla e assim por diante, tá? Vou botar aqui só uma checagem, um printzinho mesmo aqui. E o print vai semelhante a isso daqui, né? A gente coloca quando ele entrar aqui, então ele fez a rotação simples à direita, rotação simples à direita, rotação simples direita, eu vou botar direita, rotação simples esquerda aqui, rotação dupla direita e aqui rotação dupla esquerda. Dá um clear. É para ele entrar na dupla direita. Rotação dupla direita. Entrou ali. Beleza? Show de bola. Então tá aí. Até a próxima, galera. Valeu.